do meu filho que estava dando glória a Deus atrás da vida, ali, ó. Aquela criança ali, irmãos. Aquela criança ali é um milagre, irmãos. É um milagre muito grande, é um milagre de Deus, é uma bênção essa criança. Essa criança, ela me alegra de uma maneira que às vezes eu fico pensando, eu estou trabalhando ali, e quando eu chego em casa, quando eu piso o pé, que eu abro a porta, que começa a estar dentro de casa, a primeira coisa que eu escuto é papai. Eu fico tão feliz, ele chama meu nome o dia todo. A minha esposa, eu me lembro quando eu trouxe ele para casa, eu insistia, ele vai falar, não, né? Ele disse que ele não vai falar. Eu falei, vai falar sim. Não vai falar, eu falei, vai falar. E ele fala papai, fala mamãe, chama às vezes até o nome dos irmãos dele aí, e chama, ele aprendeu. Eu agradeço a Deus. Essa criança, irmãos, quando minha esposa engravidou, que ela descobriu que estava grávida, que nós procuramos um médico ali no hospital ali do Rio Ibirapuera, o médico olhou para minha esposa e disse, olha, a senhora está com um problema na criança que a senhora está gerando dentro do ventre da senhora. A senhora não vai poder gerar essa criança vai ter que ser tirada. Aí minha esposa, mas por que a minha criança vai ter que ser tirada? Olha, o que eu vou te falar é difícil de te dizer, mas a sua criança está sendo gerada sem cabeça, sem boca, sem olho, sem nada. A sua criança está sendo gerada somente da cabeça para baixo. Falou isso para nós, e foi duro quando a gente ouviu isso. Bom, olha, foi duro. Deus já tinha me mostrado na madrugada sonhos, mostrava uma criança, mas eu jamais imaginaria que aquele sonho queria dizer uma criança deficiente. Deus estava me alertando, me preparando, me revestindo, mas só que eu não entendi o porquê isso, de um porquê de Deus. Aí depois eu fui entender nesse dia, e o médico chegou e falou, olha, vocês vão procurar o Hospital das Clínicas, e eles vão tentar, vocês vão tirar essa criança. Bom, nós chegamos lá. Quando nós chegamos ali naquele Hospital das Clínicas, passou-se 3 meses, o médico olhou, viu a minha esposa e falou, olha, você não vai tirar essa criança. Além de você tirar essa criança, você também pode correr risco de vida. Você vai deixar gerar essa criança vai morrer. No Brasil esse caso é muito raro, só tem 2 casos, que é agora o seu e um em Curitiba. Só que seu filho já vai morrer. Não adianta, que essa doença não escapa. Você teve uma infecção, o especialista falou, e quando essa criança ela nascer, ela vai morrer. E quando disse isso para nós, irmãos, aí foi aquela tristeza. Qual é o pai, qual é a mãe que quer que seu filho morra? E ali nós começamos ali a orar a Deus. Começamos a clamar a Deus, a pedir a Deus, a buscar socorro de Deus na oração, clamando a Deus. E durante aquele tempo todo, minha esposa, sabendo que aquela criança, mexendo dentro do seu ventre, sabendo que aquela criança ia morrer, irmãos, e nós ficamos naquela agonia, naquela dificuldade. Nós confiamos em Deus, porque temos que aprender a confiar em Deus. Chegou o momento dessa criança nascer, irmãos, e eu falei para ela, Dedé, você vai para o hospital, vamos na maternidade e eu vou preparar o caixãozinho. E ali, irmão, me lembro que eu sentei ali no Hospital Santa Joana, estava sentado ali, olhando para a televisão, e há 3 televisões ali anunciando as crianças, mostrava o bebê, olha, tal mãe, seu filho nasceu, tal pai, venha ver, tal, a criança está saudável, tal. E quando eu vi aquilo, irmão, foi passando as crianças, aí eu disse para mim, Senhor, eu vim buscar o meu, e vai ser dentro de um caixãozinho. E minha esposa disse que mesmo que se fosse deficiente, que ela levava para casa, ela não queria colocar essa criança, e nós nunca passamos por isso, enterrar um filho, e foi essa oração que ela fez quando saiu de casa, irmãos. E ali eu fiquei ali triste, com o coração abatido, irmãos, mas de repente, eu cabeça baixa ali, quietinho, esperando a médica vir me avisar para buscar o corpo. De repente eu senti a presença de um ser poderoso ao meu lado, e aquele calor me invadiu, e de repente algo no meu coração disse, seu filho não morreu e nem vai morrer. Oh, aleluia! Mas Senhor, como é que ele vai morrer? Não tem cabeça, não tem nada. Irmãos, eu acabei de falar isso, e de repente a médica saiu e veio ao meu encontro, uma senhora, ela olhou para mim e já veio chorando e disse, pai, eu falei sobre o corpinho do meu filho, ela abaixou a cabeça do pai, o negócio é o seguinte, nós dissemos que o seu filho ia nascer morto, que ele tinha 12 horas, 8 horas de vida, mas o seu filho não morreu. Eu não consigo entender. Ela falou para mim, chorando, eu não consigo entender o que Deus quer com você e com a sua esposa dessa maneira. Eu tenho 22 anos de medicina, nunca vi isso. Aí ela falou, olha pai, você está preparado que você vai ver? Eu falei, doutora, preparado eu não estou, mas eu tenho que ver. Ela falou, então você me acompanha, irmãos. Quando eu cheguei na sala lá de cirurgia, lá no UTI, que ela separou, colocou que tem no lugar especial para colocar a criança dessa maneira. Irmãos, quando eu vi essa criança com a cabeça mais ou menos desse tamanho, ou
com uma faixa, nasceu com uma massa na cabeça, sem rosto, irmãos, sem o olho, porque nasceu com isso aqui tudo fechado, sem o olho, sem a cavidade da boca, irmãos, misericórdia, irmãos. Aí, quando eu fiquei ali naquela comunhão ali, muito triste, de repente, uma enfermeira veio e falou: olha, pega na mão dele. Só tinha somente o corpinho, irmãos. Quando eu peguei na mão desse menino, irmãos, assim, ó, eu senti um choque. Ele fechou a mão assim, ó, como que dizendo: eu não vou morrer não, eu vou viver. E quando eu peguei na mão dessa criança, eu senti ali, eu entendi o mistério de Deus, irmãos. E depois Deus começou a falar, fazendo campanha. Deus dizia que ia restaurar, Deus dizia que ia mudar, que ia fazer obras na vida dessa criança, que ia operar na vida dele, que ia usar ele para salvar a alma. Eu e minha esposa, ela dizia: mas como que Deus vai usar essa criança? Mas como? Irmãos, mas Deus tem a sua maneira de trabalhar. Quando nós fomos no hospital, que ela viu essa criança naquela situação, que ela falou: ah, meu Deus, irmão, naquele meio daquela UTI, de repente levantou um homem lá daquele meio, um alemão. Ele levantou e disse: olha, essa criança vai ganhar alma. E pronto, ele desapareceu. Minha esposa mais uma vez disse: mas como ele vai ganhar alma? Irmãos, de repente Deus começou a manifestar a glória de Deus na vida desta criança, irmãos. E Deus começou a operar. Não tinha olho, Deus começou a trabalhar, está aí o olho. Não tinha boca, Deus começou a trabalhar e operou na boca da criança. Também não tinha cabeça, Deus trabalhou também, começou a fazer o formato da cabeça. Irmão, Deus está abençoando essa criança. Ela disse: olha, vocês vão ter uma criança doida dentro de casa, uma criança louca. Infelizmente eu tenho que dizer isso para você. Minha esposa, ela falou: você já fez a vontade de Deus, irmão? Nós não temos uma criança louca, nós temos uma criança abençoada. Essa criança é uma benção. Vocês viram ela dando glória a Deus? Irmãos, Deus não é maravilhoso, irmãos? Deus é poderoso, irmãos. Esse Deus, ele é vivo e ele ainda vai restaurar mais ainda. Porque essa criança tinha uma convulsão terrível. Não faz mais ou menos um mês e pouco fui para a igreja. O pastor falou: nós vamos colocar a igreja em oração. Eu falei: agradeço, pastor. Ele falou: de hoje em diante a tua briga é minha briga e nós vamos vencer. Irmãos, eu estava ali, clamei, falei: Senhor, o pastor está orando, ele mandado está orando. Eu ali peguei essa criança no colo, segurei ela com aquela convulsão. Quando ele convulsou, ele quase desmaia. Eu repreendi, mas repreendi com tanta autoridade de Deus, que pela glória de Deus, com a ajuda da igreja, a criança está curada. Não tem mais convulsão. Irmão, nosso Deus não é vivo? Nosso Deus é poderoso, irmãos. Esse Deus me deu um rosto, irmãos, ele não pode dar o rosto para o meu filho? Deus operou na minha vida. Eu passei por uma explosão e Deus me deu um rosto novo. Estou aqui, eu era mais feio do que eu sou hoje, mas Jesus me deu um rosto novo. Deus não pode operar na vida dele? Pode. E Deus já está operando, porque ele é Deus. Ele é Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor agora, irmãos, para a gente não tomar tempo. Quando aqui o salmista Davi, ele fala de pavilhão, o salmista Davi está dizendo de lugar de guardar, seguro. Não estou dizendo do pavilhão 9 que foi destruído, estou dizendo de um pavilhão espiritual. Quando nós falamos de um pavilhão espiritual, é quando nós estamos na dificuldade, é quando nós estamos na necessidade, é quando nós estamos acurralados pelo nosso inimigo, pelo perseguidor da nossa alma, por alguém que não quer ver a nossa vitória. Mas quando nós se colocamos de joelho diante da presença desse Deus, ele vem e nos guarda dentro do seu pavilhão. E quando Deus me guarda, eu e você, dentro do seu pavilhão, algo especial acontece na nossa vida. Certa vez tinha um rei chamado, deixa eu lembrar o nome desse rei aqui, me deu um branco na cabeça, Josafá. Certa vez o rei Josafá estava em uma peleja, e essa peleja que Josafá estava junto com o rei Acabe era a peleja que Deus não estava no negócio. E diz a Bíblia, achei até bonito o gesto de Josafá, olhou para Acabe e disse: olha, será o meu homem como o teu homem, serei eu como ti. E diz a Bíblia que ele foi para aquela peleja, só que Deus não estava no negócio. Só que tem um porém, irmãos. Quando ele olha para os teus servos, que ele vê justiça, ele guarda no pavilhão. Aleluia. E diz a Bíblia que no meio da peleja perseguiram a Josafá. E Josafá fez o quê? Rapidamente ele clamou ao Senhor. E quando ele gritou: socorro, Senhor,
O Senhor enviou o seu exército, guardou ele, e no meio daquela peleja ele saiu em paz. Mas Acabe pereceu, porque não estava guardado no pavilhão de Deus. Quando nós estamos guardados